Informações do Fortaleza e informações do Ceará. Ceará que vive o seu segundo rebaixamento na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Muita coisa para mudar nesse vovô. 2011 e agora 2022. 2 rebaixamentos na era dos pontos corridos. Mais de uma década de distância. Só que muitas e muitas coisas em comuns. Primeiro de tudo, os 2 times tiveram um calendário cheio. Inclusive participaram de competições internacionais. E também não fizeram o dever de casa na principal disputa. O vovô só ganhou 3 jogos no Castelão, na atual Série A. Muitas falhas, então infelizmente aconteceu. Agora vamos descansar, refletir o que foi esse ano, né? Muitas coisas erradas, como dentro de campo como fora, mas é levantar a cabeça, né? Agora pensar 2023 pra gente voltar forte aí pra Série A depois. É difícil acreditar que tantas mudanças sejam positivas. Na temporada 2011 foram 3 técnicos no comando. Neste ano, 5 treinadores contando com Juca Antonello. E o curioso, ele esteve presente nas 2 trágicas campanhas. Na primeira como jogador e em 2022 sendo membro da comissão técnica. O ano ele foi bastante difícil desde o princípio. O ano teve muitos percalços e por isso que eu falo que realmente o clube precisa analisar de forma profunda tudo o que fez para que na próxima temporada consiga se reerguer novamente, consiga estar aqui na Série A de volta. O problema é que o clube terá um profundo ajuste financeiro. Só como exemplo, por conta do rebaixamento, o Ceará não vai embolsar os 15 milhões em premiação. E esse era o valor mínimo de gratificação. Serão mudanças bem significativas. Mas antes disso tudo, ainda tem o último jogo do Campeonato Brasileiro. Dentro de casa, com portões fechados e diante do Juventude, adversário que também estará na Série B do próximo ano. E aí, será que o time encerra o longo jejum ou permanece com a autoestima lá embaixo? É verdade que nada adianta depois que ocorreu o pior. E a coisa começou a degringolar depois da saída de Dorival Júnior. Creio que sentimos bastante, né? Não conseguimos reerguer o elenco. E aí veio as derrotas, as consequências. Infelizmente aconteceu esse rebaixamento. A gente sabe que tem uma grande equipe, né? O elenco que nós temos, né? Não era para estar nessa situação. Um grupo que vai passar por muitas e muitas mudanças. Mas isso é assunto para os próximos capítulos. Mas ainda nesse clima de mudanças, a gente emenda um outro assunto que deve envolver um dos principais atletas do atual elenco. Este aqui da foto, Vinícius Góes. Quem conta pra gente é o André Almeida. Todo mundo ligado aqui no Globo Esporte. Depois do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará vive um momento de indefinição. Mas o que é certo é que muitas mudanças acontecerão, fora e dentro de campo. Falando de elenco, o grupo de jogadores do Ceará passará por uma grande reformulação para a próxima temporada, até porque o clube vai sofrer uma queda muito grande de orçamento para 2023. Com isso, a folha salarial terá uma grande diminuição. E muitos jogadores, titulares inclusive, não deverão permanecer para a próxima temporada. Um dos que deve deixar Porangabuçu é o meio-atacante Vina, que está no clube desde 2020, é uma das principais referências técnicas do Ceará nas últimas temporadas, mas é o dono do maior salário do atual elenco e teve uma temporada marcada por desgastes, por algumas situações que não foram agradáveis para o Vina, para o Ceará e nem com o torcedor. Então a situação ainda está indefinida, mas pelo alto salário já é quase certo de que o Vina não deve permanecer no Alvinegro para a próxima temporada. Outros jogadores, mesmo aqueles que têm contrato mais longo com o Ceará, devem ter as situações também
revistas, avaliadas e negociadas para saber como é que ficarão os contratos desses jogadores. Mas é certo que muitos desses atletas deverão deixar Porangabuçu nas próximas semanas e não ficarão para 2023. O Eric Faria vai levar você para conhecer o Catar, país sede da Copa, bem de pertinho. Fala, Globo Esporte, tudo bem? Tô a cara da riqueza, não tô não? Aqui, ó, passeando de barco. Privilégio que eu tô tendo, porque a gente fez um baita Globo Repórter sobre o país da Copa. É o Globo Repórter do deserto do Catar! O verde vai tomando o terreno. De repente, estamos sobrevoando uma floresta de mangue. É realmente um lugar que você não imagina que vai encontrar aqui no Catar. Vamos conhecer a vida marinha que o Catar se esforça para atrair. Como não tem arrecife natural, então eles fabricaram. De que forma que eles fabricaram? Afundando uns carros velhos. O país da Copa, o país dos contrastes. Tô esperando todo mundo, hein? Sensacional. Eu vou aproveitar para te dar outra dica também. Além de conhecer a própria seleção do Catar, o país, a cultura e as outras seleções, o podcast Partiu Catar traz muitas curiosidades sobre esta edição do Mundial. Você pode encontrá-lo tanto no ge.globo como no seu aplicativo de música favorito. Só botar lá Partiu Catar, podcast feito por Ana Thaís Matos e Everaldo Marques. Ano que vem tem Copa do Mundo Feminina e a preparação da nossa seleção não para. Daqui a pouco, o Brasil enfrenta o Canadá em jogo amistoso com transmissão ao vivo aqui da TV Verdes Mares. A leveza que só a boa fase é capaz de produzir. A seleção brasileira vive uma sequência de 10 vitórias consecutivas, período em que marcou 34 gols e sofreu apenas um e ainda conquistou a Copa América. Mas logo o treino começa pra valer, até porque as jogadoras querem muito uma vitória contra as adversárias de hoje. Os jogos contra o Canadá sempre é uma emoção diferente, né? A gente tem sim uma certa revanche quanto às Olimpíadas, né? Infelizmente elas aí nos impediu de passar para a próxima fase. Serão 2 amistosos contra as canadenses, atuais campeãs olímpicas. É que o objetivo da comissão técnica brasileira é exatamente enfrentar rivais fortes na preparação para a Copa do Mundo Feminina no ano que vem. E o palco da partida de logo mais é emblemático e inédito. A Vila Belmiro foi inaugurada em 1916. Em 106 anos de história, essa é a primeira vez que uma seleção brasileira profissional vai jogar aqui no estádio. É muito especial. E eu realmente espero que a gente possa dividir esse momento fantástico com muitas pessoas. Por favor, venham assistir. Vai ser um bom jogo num lugar histórico. Para celebrar toda essa história, a Pia Sundhage até ganhou uma camisa com o nome do Pelé. Tomara que a atuação do Brasil possa trazer tanta felicidade para a treinadora quanto o presente foi capaz. Pia Sundhage é puro carisma, né? Assim como o treinador do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda. E olha, a campanha Fica Vojvoda não se restringe apenas às arquibancadas com a torcida tricolor. Está dentro até mesmo do elenco do Fortaleza. Romero foi um dos que levantou mais uma vez essa bandeira para o treinador não ir embora da sede do PC, não. Sí, para todo Fortaleza que Vojvoda fica é importante, né? Consiguió una clasificación a Copa Libertadores año pasado, este año también con muchos objetivos, Copa los estaduales, competir a nivel internacional de muy buena manera, ¿no? Y continuamos brigando por ese sueño. Falta una rodada, son pocos los chimis que llegan a esta instancia con esa ambición, con objetivos ainda por cumplir y Fortaleza es uno de ellos y en gran parte se la debe al entrenador, a la comisión que también apoyó en los momentos que los resultados no acompanhavam. É um portunhol ali
um pouco complicado, mas deu para entender a mensagem, né, sem dúvida, do Silvio Romero. A pré-Libertadores, uma vaga na pré-Libertadores, sem dúvida que vai balançar muito com o Vojvoda, né, vai pesar muito a favor do Fortaleza para que o treinador pende a tomar uma decisão favorável à torcida tricolor. Mas essa briga tá difícil, principalmente por conta dos resultados de ontem. O Botafogo venceu o Santos por 3-0 e o Atlético Mineiro também venceu por 3-0 a equipe do Cuiabá. Duas equipes que tomaram as atuais duas posições as vagas que levam para a pré-Libertadores, né? E com isso o Fortaleza caiu para a 10ª posição com 52 pontos. Então o Fortaleza tem que vencer o Santos na última rodada e torcer pelo tropeço de todas essas equipes para conseguir entrar na edição dessa competição mais uma vez em 2023. Difícil, mas não impossível. Fortaleza tem que fazer, sobretudo, a própria parte. Faltava o gol de Silvio Romero, que demorou para sair, mas saiu e em dose dupla, o que ajuda o atacante a ganhar confiança novamente para, quem sabe, fazer mais história na última rodada. Demorou? Sim, verdade. Demorou muito mais, inclusive, do que o torcedor tricolor queria e imaginava lá no começo do ano, quando ele chegou sob muita expectativa em Fortaleza. Demorou, mas chegou. Todos acharam que ia ser nesse lance. A cobrança de pênalti. E da Cleiton! Bateu no meio do gol, Cleiton fez a defesa. Não foi aí. Mas o que seriam mais alguns minutos para quem esperou 37 rodadas do Brasileirão, não é? Demorou, mas veio o primeiro gol de Silvio Romero na Série A. O Romero passou, rolou para ele, Romero! Estoy muy contento, primero por la actuación y después porque pude sacar ese peso que tenía de no hacer un gol ainda en Brasileirão, que es mi tarefa principal. Depois dessa entrevista, que foi no intervalo, ainda teve outro. O argentino fez valer. Milimetricamente bem posicionado, deixou logo o segundo dele no mesmo jogo contra o Bragantino. Silvio Romero! Ao todo, assim como foi na última rodada, o Romero foi titular 13 vezes pelo Fortaleza nesse Brasileirão. Pelo aproveitamento até então, não vinha ganhando muitas chances na competição nacional. A única, inclusive, que ele ainda estava em branco pelo time. Tenía un poco de intranquilidad, ¿né? Por muchas rodadas y bueno, que no conseguía marcar, y a su vez confiaba primero en mis compañeros y después en mí, en el entrenador que siempre me está dando oportunidades. No fue solamente un gol acho, ¿no? De una percepción, un gol personal, acho que todo Fortaleza deseaba que el gol en Brasileirão salga, né? E, bueno, afortunadamente chegou. Chegaram, no plural mesmo. E pela frente ainda tem uma rodada, compromisso contra o Santos. No primeiro turno, o Romero também foi titular, mas não balançou as redes. No domingo, então, quem sabe o desfecho do Romero nesse Brasileirão não seja menos parecido com o daquele jogo e mais parecido com o dessa partida. Silvio Romero! Lembrando sempre, vencer o Santos é o primeiro passo para continuar na esperança aí por essa vaga na Libertadores.